Testemunho CCB, a esposa que viu o filho chorando, quando o bullying quase destruiu a criança, mas a fé em Deus a resgatou. O choro que partiu o coração de uma mãe. Era uma tarde de quarta-feira, o sol já começava a se pôr atrás das montanhas de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Dona Maria José, uma irmã fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, terminava de arrumar a cozinha após o jantar simples, arroz, feijão, um pouco de carne moída e salada, o suficiente para alimentar seu marido, Pedro, e seus 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Ana, de 6. Enquanto lavava a última louça, ouviu um som abafado vindo do quarto dos meninos. Não era o choro habitual de uma criança que caiu ou brigou com o irmão. Era algo profundo, sufocado, como se Lucas estivesse tentando engolir a dor para que ninguém ouvisse. Ela enxugou as mãos no pano de prato, o coração já acelerado, e caminhou em direção ao corredor. A porta do quarto estava entreaberta e pela fresta viu o filho encolhido no canto da cama, os joelhos puxados contra o peito, o rosto enterrado nos braços, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Seus cadernos estavam espalhados no chão, alguns com folhas rasgadas. Ao lado, o uniforme escolar, ainda amassado, como se tivesse sido jogado com raiva. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Pensou, sentindo as lágrimas ardendo em seus olhos. Com cuidado, empurrou a porta que rangeu levemente. Lucas levou um susto, levantando a cabeça de repente, os olhos vermelhos, inchados, cheios de um medo que Dona Maria José nunca havia visto nele. Mãe, sua voz falhou, quebrada como vidro. Ela se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto entre as mãos. Fala para a mamãe, meu filho. O que foi? Alguém te machucou? Lucas hesitou, os lábios tremendo. Então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras jorraram. Eles não param, mãe. Todo dia. Eles me chamam de gordo, de burro, eles empurram minha mochila no chão. Esconderam meu caderno. Hoje o João e o Rafael me trancaram no banheiro e disseram que iam me bater se eu não desse meu lanche. Eu não aguento mais, mãe. Eu não quero ir para a escola. Dona Maria José sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dela. Seu filho, tão meigo, tão obediente que adorava ir à escola, que sempre ajudava os irmãos na CCB, estava sendo destruído por palavras e mãos cruéis. E ela não tinha ideia. A descoberta do pesadelo, o bullying que ninguém via. Nos dias seguintes, Dona Maria José começou a observar com mais atenção. Lucas, que antes era alegre, agora evitava o espelho, recusava-se a vestir camisas justas, dizia que estava com dor de barriga toda manhã antes da aula. Às vezes ela ouvia olhando para as próprias mãos, como se estivesse envergonhado delas. Uma noite, enquanto arrumava a cama do filho, encontrou um bilhete amassado debaixo do travesseiro. Lucas, você é um lixo. Ninguém gosta de você. Melhor sumir. Era escrito com letra de criança, mas as palavras doíam como facas. Quem seria capaz de fazer isso com uma criança de 10 anos? Ela levou o papel para o marido, Pedro, um homem quieto, mas de fé inabalável. Ele leu, ficou pálido, e apertou os punhos com uma raiva que ela raramente via nele. Isso não pode continuar, Maria. Vamos falar com a diretora amanhã. Mas Dona Maria José sabia que não era só na escola que isso acontecia. Na CCB, Lucas tinha ficado mais quieto. Antes, ele adorava participar dos cânticos, ajudar a arrumar as cadeiras, mas agora evitava olhar para os outros meninos da sua idade, como se esperasse ser julgado a qualquer momento. A batalha espiritual, quando a oração se torna escudo. Naquela noite, o casal se ajoelhou ao lado da cama de Lucas e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, foram gritos de dor, súplicas desesperadas a Deus. Senhor Jesus, o Senhor vê o sofrimento do meu filho. Chorava Dona Maria José, as mãos trêmulas apoiadas no colchão. Proteger o coração dele, Senhor. Não deixe que o ódio dos outros destrua a fé que o Senhor plantou nele. Pedro, com a voz embargada, acrescentou. Pai Celestial, dá força ao nosso menino. Que ele saiba que mesmo que os homens o rejeitem, o Senhor nunca o abandonará. Amém. Lucas, que até então tinha ficado em silêncio, abriu os olhos cheios de lágrimas e sussurrou. Mãe, será que Deus ouve a gente mesmo? Aquela pergunta doeu mais do que qualquer palavra cruel dos valentões da escola. Como explicar a uma criança que sim, Deus ouve, mas às vezes a resposta demora? Como fazer ele entender que o mal existe, mas a vitória é do Senhor? Dona Maria José o abraçou forte. Ele ouve, meu filho, e ele vai agir, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A reunião na escola, quando o mundo parece surdo. No dia seguinte, Dona Maria José e Pedro foram até a escola, o bilhete na mão, o coração apertado. A diretora, uma mulher de óculos e voz monótona,
Os recebeu com um suspiro, como se fossem mais um caso chato no seu dia. Senhora, meu filho está sendo vítima de bullying. Olha o que eles escreveram para ele. Dona Maria José estendeu o papel, a mão tremendo. A diretora leu, franziu a testa e devolveu o bilhete com um gesto mecânico. Infelizmente, isso é comum nessa idade. Crianças brincam ou exageram. Brincar? Pedro quase gritou, perdendo a paciência. Isso não é brincadeira. Meu filho está com medo de vir para a escola. Ele chora todas as noites. A diretora cruzou os braços. Nós temos um programa anti-bullying. Se o senhor quiser, podemos chamar os responsáveis pelos outros meninos. E o que isso vai adiantar? Dona Maria José perguntou, a voz quebrada. Eles vão só negar. E depois vai ficar pior para o Lucas. A mulher suspirou como se estivesse cansada daquilo tudo. Bom, o que os senhores querem que eu faça? Não posso ficar de olho em todas as crianças o tempo todo. Pedro e Maria José saíram da sala com a sensação de que haviam batido em uma parede. O mundo parecia indiferente ao sofrimento do filho deles. A intervenção divina, quando Deus usa os pequenos. Naquela noite, Dona Maria José não conseguia dormir. Ela se levantou, foi até a sala, pegou a Bíblia e abriu em Salmos 34, 18, 19. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ela leu e releu como se aquelas palavras fossem um bálsamo. Então, uma ideia veio à sua mente, clara como água. No dia seguinte, ela foi até a casa da irmã Regina, uma das diaconisas mais respeitadas da CCB. Regina era uma mulher sábia, que já havia ajudado muitas famílias em crises. Irmã Maria José, o que está acontecendo? Regina perguntou, servindo um café enquanto as crianças brincavam no quintal. Com lágrimas nos olhos, ela contou tudo. Regina ouviu em silêncio, acenando com a cabeça, os olhos brilhando de compaixão. Você sabe, irmã, que na nossa congregação temos muitos jovens que passaram por isso? Ela disse. O irmão Paulo, por exemplo. Ele era gago, e na escola zoavam tanto dele que ele quase desistiu de falar. Mas hoje, olha só, ele prega a palavra com tanta unção que ninguém lembra mais da gagueira. Dona Maria José enxugou as lágrimas. Mas como ajudar o Lucas a passar por isso? Regina sorriu, pegou sua mão e disse. Deixa eu te contar uma coisa. O plano, a força da união na CCB. Regina explicou que a congregação tinha um grupo de jovens que se reunia às sextas-feiras para estudar a Bíblia e compartilhar testemunhos. Muitos deles haviam enfrentado bullying, rejeição, depressão, mas encontraram força na palavra e no apoio dos irmãos. Por que você não traz o Lucas na próxima reunião? Ela sugeriu. Deixa ele ver que não está sozinho. Deixa ele ouvir como Deus livrou outros meninos como ele. Dona Maria José concordou. Naquela sexta-feira, ela levou Lucas até a sala dos jovens na CCB. Ele entrou relutante, de cabeça baixa, mas quando viu outros meninos da sua idade sorrindo, cantando, lendo a Bíblia, algo dentro dele começou a mudar. Um dos jovens, o irmão Mateus, de 14 anos, se aproximou e sentou ao seu lado. E aí, Lucas? Primeira vez aqui? Lucas assentiu, ainda tímido. Eu também vim aqui quando tinha sua idade, Mateus contou. Os caras na minha escola me chamavam de fraco porque eu não brigava. Mas sabe o que eu aprendi? Que ser forte não é bater nos outros. É aguentar firme, confiar em Deus e não deixar o ódio entrar no coração. Lucas olhou para ele, os olhos arregalados. E deu certo? Mateus sorriu. Hoje, aqueles mesmos caras que me zoavam vêm me pedir conselho. Porque eles veem que eu tenho paz. E paz, irmãozinho, é uma coisa que o mundo não pode tirar da gente. Aquelas palavras caíram no coração de Lucas como semente em terra fértil. A virada, quando a oração e a ação se encontram. Nos dias seguintes, Dona Maria José e Pedro começaram a agir de forma estratégica. Oração em família. Todas as noites eles se ajoelhavam juntos, lendo salmos de proteção e declarando vitória sobre o filho. 2. Acompanhamento na escola. Pedro passou a levar e buscar Lucas na escola, observando de longe as interações dele com os outros meninos. 3. Reforço na CCB. Lucas começou a participar mais ativamente dos cultos, ajudando a distribuir hinos, arrumar cadeiras, sentindo que tinha um propósito. 4. Conversas francas. Dona Maria José sentava com ele todas as tardes e perguntava: Filho, hoje foi um dia bom ou ruim? Conta pra mamãe. Pouco a pouco, Lucas foi recuperando a confiança. Não foi de um dia para o outro. Houve recaídas, dias em que ele chegava em casa chorando, dias em que dizia que não queria mais viver. Mas a cada oração, a cada abraço, a cada palavra de encorajamento dos irmãos na CCB, ele se fortalecia.
O milagre, quando Deus age de formas inesperadas. Um mês depois do início daquele pesadelo, algo inesperado aconteceu. Lucas chegou em casa com um sorriso no rosto, algo que não se via há semanas. Mãe, você não vai acreditar. Ele gritou, correndo até a cozinha onde Dona Maria José preparava o almoço. O que foi, meu filho? Ela perguntou, enxugando as mãos no avental. O João e o Rafael. Eles pediram desculpas. Dona Maria José quase deixou cair a colher. O quê? Hoje na hora do recreio, eles vieram até mim e disseram que estavam errados, que não iam mais me zoar. Lucas pulava de alegria. E sabe o que é mais legal? O professor chamou a gente na sala e falou que se eles mexessem comigo de novo, iam ser suspensos. Dona Maria José caiu de joelhos ali mesmo na cozinha e começou a chorar. Glória a Deus! Glória a Deus! Ela repetia enquanto Lucas, confuso, a abraçava. Mãe, por que você está chorando? Não é bom? É, meu filho. É muito bom. Ela sussurrou, beijando sua testa. É porque Deus ouviu nossas orações. A lição que ficou, o poder da fé em meio à tempestade. Nos meses que se seguiram, Lucas não só superou o bullying como se tornou uma referência na escola. Ele passou a ajudar outros meninos que sofriam o mesmo que ele, falando sobre perdão, força interior e fé. Na CCB, seu testemunho foi compartilhado em um culto de jovens, e muitos pais choraram ao ouvir como Deus havia livrado aquele menino da destruição. Dona Maria José e Pedro aprenderam que às vezes Deus não tira o problema imediatamente, mas nos dá força para passar por ele. Eles entenderam que a batalha não era só contra meninos cruéis, mas contra um espírito de rejeição e ódio que queria destruir a autoestima do filho. E acima de tudo, aprenderam que na congregação cristã no Brasil, ninguém está sozinho. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando um é consolado, todos se alegram. Epílogo, uma família restaurada. Hoje, Lucas tem 16 anos. Ele não é mais o menino assustado que chorava escondido. É um jovem firme na fé, que prega a palavra com convicção, que ajuda outros adolescentes a superarem suas lutas. Dona Maria José e Pedro continuam na CCB, servindo a Deus com ainda mais dedicação. Eles abrem as portas de sua casa para jovens que passam por dificuldades, porque sabem o que é sentir o desespero de ver um filho se afundando e não saber como salvá-lo. E toda vez que alguém pergunta, como vocês conseguiram vencer essa batalha? Eles respondem com os olhos brilhando. Não fomos nós. Foi Deus. E foi a igreja. Porque quando a família e a congregação se unem em oração, nenhuma força do mal pode vencer. Glória a Deus por mais esta vitória. Fim do testemunho. Este relato é uma representação fictícia baseada em situações reais enfrentadas por muitas famílias na CCB e em outras denominações. O objetivo é encorajar os irmãos a confiarem em Deus em meio às lutas e a buscarem apoio na congregação. Testemunho CCB, a esposa que viu o filho chorando bullying estava destruindo a criança. Continuação expandida com detalhes profundos, diálogos e o cotidiano de fé na CCB, o reencontro com a esperança, a primeira reunião de oração específica. A noite em que Pedro e Maria José decidiram levar Mateus à reunião de oração dos jovens na CCB foi marcada por uma tensão silenciosa. O adolescente que antes se recusava até a sair do quarto, agora caminhava com os ombros curvados entre os pais, como se carregasse um fardo invisível. O salão da igreja estava cheio de jovens cantando hinos com entusiasmo, mas Mateus mantinha os olhos fixos no chão, as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans desgastada. Filho, vamos sentar aqui na frente, sussurrou Dona Maria José, indicando um banco próximo ao púlpito. Mateus relutou, mas obedeceu. Seu rosto pálido contrastava com as luzes amareladas do templinho, e as olheiras profundas denunciavam noites em claro. Foi então que o evangelista João, um homem de voz grave e olhar sereno, subiu ao púlpito. Ele não começou com palavras de exortação, mas com um testemunho pessoal. Irmãos, quando eu tinha a idade de muitos aqui, também sofri nas mãos de meninos cruéis. Eles me chamavam de fraco, de pobre, e cheguei a pensar que Deus tinha me abandonado. Mas foi numa noite como esta, entre irmãos que oraram por mim, que o Senhor me mostrou: não és o que eles dizem que és. És meu filho. Mateus levantou a cabeça pela primeira vez. Os olhos do evangelista pareciam fitá-lo diretamente, como se Deus estivesse falando apenas com ele. Hoje, alguém aqui está ouvindo a voz do inimigo, dizendo que não vale nada. Mas Deus está dizendo: tu és mais que vencedor. Foi então que as lágrimas contidas por semanas começaram a escorrer pelo rosto de Mateus. Não foram soluços altos, mas um choro mudo, daquele que vem de muito fundo. Dona Maria José apertou sua mão com força, enquanto Pedro, com os olhos úmidos, sussurrou: deixa sair, filho.
Deus está aqui. E foi nesse momento que a irmã Clara, uma das obreiras da mocidade, se aproximou. Sem dizer uma palavra, ela colocou a mão no ombro de Mateus e começou a orar em voz baixa. Senhor Jesus, este jovem é teu. Quebra estas correntes de dor, de vergonha, de medo. Dá-lhe a coragem de um Davi, a fé de um Daniel, a força de um Sansão. A oração foi como uma chave girando numa fechadura enferrujada. Algo dentro de Mateus começou a ceder. A batalha espiritual, noites de clamor e a intervenção divina. Nos dias seguintes, a casa do Silva se tornou um altar de guerra espiritual. Todas as noites após o jantar, a família se reunia na sala, onde uma pequena Bíblia aberta em Salmos 91 ficava sobre a mesinha de centro. Pedro, que antes era um homem de poucas palavras, agora liderava as orações com uma autoridade que só vem do Espírito. Pai Celestial, nós te pedimos, cercado de fogo estilar, que nenhum dardo do inimigo atinja nosso filho. Dá-lhe sonhos, Senhor. Fala com ele enquanto dorme, como falaste com José no Egito. Maria José, por sua vez, jejuava às terças e sextas, como ensinava a doutrina da CCB. Em uma dessas manhãs, enquanto preparava o café, ela sentiu um impulso do Espírito para ligar para a irmã Marta, uma das matriarcas da congregação, conhecida por sua unção de intercessão. Irmã Marta, preciso que ore por meu filho. Ele está numa luta que não vemos, mas sentimos, confessou Maria José, a voz embargada. A resposta veio firme. Maria, hoje à noite, às 22 horas, vamos fazer uma cadeia de oração. Você, eu, a irmã Clara e mais 2 irmãs. Vamos quebrar esta maldição em nome de Jesus. Naquela noite, enquanto Mateus dormia, 5 mulheres se reuniram na sala da casa do Silva. Não havia chás nem conversas ociosas, apenas clamor. Por quase 2 horas, elas declaravam: todo espírito de rejeição, sai em nome de Jesus. Todo pensamento de suicídio, quebre-se agora. Senhor, restaura a autoestima deste jovem como restauraste a de Gideão. E então, algo sobrenatural aconteceu. Mateus acordou de repente, suando, como se tivesse saído de um pesadelo. Mas, pela primeira vez em meses, seu rosto não estava contorcido de dor. Havia algo como alívio. Mãe, eu sonhei com um homem vestido de branco. Ele segurou minha mão e disse: não temas, porque eu sou contigo. Maria José caiu de joelhos, chorando. Glória a Deus. É o Senhor, filho. Ele está te chamando. A virada, o dia em que Mateus decidiu lutar. Na escola, as coisas não melhoraram imediatamente. Os mesmos valentões continuavam a zombar, agora com ainda mais crueldade, como se sentissem que estavam perdendo terreno. Olha só, o crente veio hoje, riu Lucas, o líder do grupo, enquanto chutava a mochila de Mateus no corredor. Desta vez, porém, algo foi diferente. Mateus não baixou a cabeça. Não correu para o banheiro para chorar. Em vez disso, ele olhou nos olhos de Lucas e disse, com uma calma que nem ele mesmo reconheceu: vocês podem fazer o que quiserem comigo, mas eu tenho alguém que é maior do que vocês todos juntos. Os meninos riram no início, mas algo na firmeza da voz de Mateus os fez recuar. Não era medo, era autoridade. Naquele dia, ao chegar em casa, Mateus foi direto para o quarto e pegou a Bíblia que ganhará no batismo. Abriu em Efésios 6, 10, 18 e começou a ler em voz alta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pedro, que passava pela porta, parou. Viu o filho sublinhando versículos com um lápis vermelho, os olhos brilhando de uma determinação nova. Filho, você está bem? Perguntou, cauteloso. Mateus levantou o rosto, e pela primeira vez em meses sorriu. Pai, eu vou vencer isso. Não por mim, mas porque Deus está do meu lado. O milagre do perdão, quando o opressor se tornou um pedido de oração. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Mateus chegou em casa com um papel amassado na mão. Era um bilhete rabiscado. Mateus, desculpa pelo que a gente fez. Não sei por que eu fiz aquilo. Se quiser, a gente pode conversar. Assinado, Lucas. Dona Maria José quase deixou cair a panela que segurava. Filho, isso é um milagre. Mas Mateus não estava surpreso. Naquela mesma manhã, durante o culto de doutrina, ele tinha orado especificamente por Lucas. Senhor, se esse menino está fazendo isso porque também está ferido, ajuda ele como me ajudaste. Agora, sentado à mesa da cozinha, Mateus olhava para o bilhete e sentia uma paz inexplicável. Mãe, acho que Deus quer que eu fale com ele. Não para brigar, mas para mostrar que tem outra saída. Pedro, que ouvia a conversa, colocou a mão no ombro do filho. Isso, meu filho. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é só receber o perdão, é dar o perdão também. A transformação, de vítima a guerreiro de oração. Nos meses seguintes, Mateus não apenas superou o bullying,
como se tornou um líder entre os jovens da CCB. Ele passou a frequentar as reuniões de mocidade com entusiasmo, sempre com a Bíblia debaixo do braço e um caderno onde anotava pedidos de oração dos amigos. Em uma dessas reuniões, ele testemunhou: "Irmãos, eu já pensei que não tinha saída. Mas Deus me mostrou que até nas piores batalhas, Ele está conosco. Hoje eu não tenho mais medo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós?" Os jovens aplaudiram, e muitos se aproximaram depois para pedir oração. Entre eles estava Lucas, que agora também frequentava a igreja, convidado por Mateus. "Eu não entendo muito ainda, mas acho que Deus está me chamando também", confessou o ex-valentão, envergonhado. Mateus sorriu e colocou a mão em seu ombro. "Ele chama a todos, irmão. Basta abrir o coração." O legado, uma casa que se tornou um faro. Hoje a casa de Pedro e Maria José é conhecida na congregação como a Casa da Restauração. Toda quinta-feira, eles abrem as portas para um grupo de apoio a jovens e famílias em crise, onde servem café, pão de queijo e, acima de tudo, palavras de esperança. Em uma dessas noites, enquanto servia um copo de suco para uma mãe desesperada cujo filho estava envolvido com drogas, Dona Maria José compartilhou: "Eu já estive onde a senhora está, chorando no banheiro sem saber o que fazer. Mas Deus ouviu minhas lágrimas. Ele ouve as suas também." Pedro, sentado ao lado, completou: "O segredo é não desistir de orar, mesmo quando parece que nada muda, porque Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos." E então, como faz toda vez que alguém pergunta como eles venceram, Maria José olha nos olhos da pessoa e diz, com a mesma convicção de anos atrás: "Não fomos nós, foi Deus, e foi a igreja." Porque quando a família e a congregação se unem em oração, nenhuma força do mal pode vencer. E enquanto as vozes se elevam em cânticos de gratidão, e as mãos se unem em círculo para a oração final, fica claro que esta não é apenas a história de uma família, é a história do poder de Deus agindo através da fé de um povo. Glória a Deus por mais esta vitória. Glória a Deus pela congregação cristã no Brasil. Glória a Deus por nunca nos abandonar. Este testemunho, embora fictício, reflete a realidade de muitas famílias que, através da oração, da fé e do apoio da igreja, encontraram força para superar as batalhas. Que este relato encoraje todos os irmãos a confiarem em Deus, mesmo nas horas mais escuras.